Vamos receber com carinho o nosso pastor regional, Oséias Santos. A paz de Cristo para todos, amém? É um prazer, uma alegria para mim estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Tem alguém aqui do tempo do pastor Joabe? Foi do tempo do pastor Joabe que eu vim aqui num culto da Vitória, uma quarta-feira. Eu lembro que foi mês de setembro, porque era aniversário do meu filho, e na época eu morava no Rio de Janeiro, e eu tinha vindo aqui para o aniversário dele, que é 22 de setembro. E eu vim aqui nessa data, foi o ano retrasado. Meu filho Anderson foi pastor ali, na época era o pastor Rafael, ele hoje está em Natal, então é a segunda vez que eu estou voltando aqui. Para mim é um prazer muito grande. E eu saí do Rio de Janeiro e vim parar aqui em Recife. Fui muito bem recebido pela igreja lá da Conselheira Guiar. Os irmãos me receberam muito bem, sou muito grato a Deus, estou tendo essa oportunidade de trabalhar aqui em Pernambuco. Para mim está sendo uma honra. Eu nasci em Minas Gerais, em Carangola, mas saí de lá, tinha 7 anos de idade, que meu pai, pastor Zé Santos, nasceu no estado do Rio, Santo Antônio de Pádua, e foi fundar o trabalho da Assembleia de Deus lá em Carangola, Minas Gerais. E quando nós saímos de lá, meu pai trabalhou lá 11 anos, fundou a Igreja Assembleia de Deus, que na época não tinha, fundou esse trabalho lá e depois foi para Valença, ficou 1 ano, depois foi para o Rio de Janeiro. Então, eu posso dizer que eu sou praticamente criado no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro com 7 anos e nunca mais saí. E não esperava sair depois dos 50 anos. Mas quando a gente entra na obra do Senhor, a gente não se domina mais. E vim parar aqui em Pernambuco. Estou muito feliz, muito alegre. Até porque os filhos são 2 pastores. Um está em Natal, que é o Anderson, o outro estava lá em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. Agora, que depois que eu saí do Rio, aí ele voltou para o Rio novamente. Então, a gente não se domina mais, a gente agora está na mão do Senhor. Eu creio que eu devo ficar aqui talvez 1 ano, 2 anos, não sei, né? Vai depender da obra. Mas hoje é a segunda-feira da? Vitória. Segunda-feira da vitória. Eu gosto muito de falar sobre vitória, porque eu acho que Deus criou o homem para ser um vitorioso. E eu creio que Deus não quer simplesmente te dar uma vitória, realizar um milagre, abrir uma porta, né, te dar uma resposta. Não. Eu creio que Deus tem uma vida de vitória para todos aqueles que obedecerem à palavra de Deus. Eu creio nisso. Não é somente uma resposta, uma bênção, um milagre. Não. Eu creio que Deus tem uma vida de vitória para todos aqueles que lhe obedecem. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden, no melhor lugar desta terra. Deus não criou o homem e colocou ele em cavernas, não. Deus o colocou no jardim do Éden e disse para ele: crescei e multiplicai e dominai sobre todas as coisas. Nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas. Nós não fomos criados para ser dominado, nem para ser escravizado, como alguns têm sido, até por plantas. Nós não fomos criados para isso, para viver uma vida de escravidão. Não, nós fomos criados para dominar. O que tirou o homem do jardim do Éden foi a desobediência, foi o pecado. Isso que fez com que o homem saísse daquele lugar de glória, de delícias, de gozo, de prazer, porque o jardim do Éden era isso. Mas quando o homem desobedeceu, Deus o tirou de lá, o pecado o tirou. Por isso, queridos, eu não creio num evangelho de miséria, num evangelho de escassez, num evangelho de angústia, de tribulação. Não, pastor, o crente vai passar por angústia, o crente tem que viver uma vida de tribulação, o crente tem que viver uma vida de tristeza. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso e vivi isso. Meu pai foi pastor, meu pai foi chamado para o evangelho com 22 anos. Largou o emprego, foi ser pastor lá em Carangola, uma cidade de Minas Gerais, uma cidade dura, de gente pobre, do interior, pessoas pobres. Eu não vivi, não tenho muita lembrança daquela época. Mas até 13 anos de idade, eu botei roupas de outras pessoas. Só depois dos 14 anos, porque meu pai tinha 11 filhos. Você já pensou naquela época? Um pastor ganhando um salário mínimo com 7 filhos quando ele saiu de Carangola, e depois no Rio de Janeiro com mais 11 filhos.
Então, até 13 anos de idade, eu botei roupa de outros irmãos, de outras crianças. Mas você acha que nós éramos infelizes por causa disso, ou vivíamos tristes ou angustiados por causa disso? Não, a nossa casa era uma casa alegre. Era uma casa que tinha felicidade, tinha paz. Então, a vida de prosperidade não é somente uma vida cheia do dinheiro, não. É um lar onde tem paz, onde tem amor, onde tem alegria e onde tem a necessidade básica. Eu comecei a trabalhar com meus 14 anos. E na minha casa nunca teve essa coisa, meu Deus, Senhor, que... Não. Meu pai dizia, o nosso lar é um pedacinho do céu, e a gente tinha prazer em estar juntos. Então, eu não creio nesse evangelho é claro que nós podemos passar. Nós passamos por períodos de escassez, como eu disse aqui, períodos, às vezes de angústia, de tribulação, nós passamos por isso. Mas não uma vida de angústia, de escassez e de tribulação. Aí não, nós passamos por isso. Porque não foi isso que Deus prometeu ao seu povo. Deus prometeu ao povo de Israel, quando Deus escolheu Israel para ser o seu povo, Deus fez promessas para eles. Se você ler o capítulo de 28 de Deuteronômio, você vai ler lá os 2 primeiros capítulos, diz assim, os 2 primeiros versículos diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus separou Israel para ser obediente a ele, a sua palavra, e Deus ia abençoá-los. O versículo 3 diz, essas bênçãos te seguirão, te acompanharão, você será próspero no campo, na cidade, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Deus prometeu bênçãos para aqueles que são obedientes. Deus queria abençoar o seu povo. Deus queria que Israel fosse uma nação exemplo, fosse uma nação onde todos olhassem, não, ali nessa nação tem alguma coisa diferente. Deus, quando criou Israel, foi para isso. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, meu irmão, essa história de dizer que evangelho é para pobrezinho, para coitadinho, não é não. Evangelho é para você que quer prosperidade, para você que quer ter uma vida feliz, uma vida alegre. Eu creio nisso, eu creio nisso. A Bíblia diz que Deus libertou Israel do Egito para levá-los a Canaã. Deus libertou Israel do Egito para levá-los a Canaã. Canaã era a terra que mana leite e mel. Leite fala das nossas necessidades básicas. E mel fala de alegria, de uma vida de delícias, de alegria, de paz, de gozo. Mel fala sobre isso. E Deus separou aquela terra para que eles vivessem bem, adorando a eles. Israel era para ser aquela nação exemplo, porque Deus escolheu aquele povo. E eu creio que Deus quer a mesma coisa para nós hoje. Eu creio que Deus nos libertou da escravidão, do pecado, da miséria, para nos trazer para um reino de paz, de alegria, de prosperidade. É o que fala Paulo em Colossenses 1,13, que diz que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós hoje fazemos parte do reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Nós fazemos parte hoje do reino de Deus, do reino de Jesus. Deus nos libertou das trevas. Quem está em trevas está em quê? Está perdido, está sem direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas nós não estamos mais perdidos. Nós sabemos, nós estamos orientados pelo Espírito Santo. Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E eu creio que Deus tem uma Canaã para nós, para cada um de nós. Tem uma Canaã celestial que nos espera, mas tem também uma Canaã aqui na terra para cada um de nós, se obedecermos a sua palavra. Deus nos tirou do reino das trevas e tem uma Canaã para nós. Deus tirou Israel do Egito e tinha uma Canaã para eles. E Deus nos tirou também da escravidão do pecado e tem uma Canaã para nós. Por isso que Jesus fala em João 10,10, que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo, matar, roubar e destruir. É o que ele quer fazer hoje com a sua vida, com o seu casamento, com a sua filha, com o seu filho, com o seu lar. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas o que é que Jesus diz? Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância, meu irmão, não é uma vida só de tribulação, não é uma vida só de tristeza, não é uma vida só de aborrecimento, não. Vida de abundância não é essa. O que Jesus fala também em João 15,7? Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é uma vida de abundância, isso é uma vida vitoriosa. Então eu creio nisso, que Deus tem uma Canaã para cada um de nós aqui nessa terra, eu creio. Abra sua Bíblia, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu com Israel, porque que eles não conseguiram conquistar a cidade de Canaã. Eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 13. Números, que nos conta essa história sobre Israel, que não conquistou aquilo que Deus tinha para ele. E nós precisamos aprender para evitarmos os erros que eles cometeram. Números, capítulo 13. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3, depois vou pular por 25, para não ler todo o capítulo, que é muito grande. Só para você entender como aconteceu. Capítulo 13 de Números, versículo 1, 2 e 3, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, Deus tinha prometido essa terra a eles. Esta terra foi prometida primeiramente a Abraão. Deus chamou Abraão em Gênesis 12, todo mundo conhece a história de Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz promessas para eles. O Senhor disse em Gênesis 12, o Senhor, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus chamou Abraão diretamente e falou: Abraão, eu vou, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou dar uma terra para você. Eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Depois Deus faz promessa a Isaac e a Jacó, que foram os filhos de Abraão. Em Gênesis 26, Deus agora ele faz a promessa a Isaac. Depois que Abraão morre, Deus chega para Isaac, em Gênesis 26, 2, e diz: O Senhor lhe disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Depois que Abraão morre, Deus chega para Isaac e fala: Olha, eu prometi essa terra ao teu pai Abraão, e em fidelidade a ele, você vai herdar essa terra. Isaac morre, Deus chega para Jacó e fala a mesma coisa para Jacó em Gênesis 28, 10. Diz lá: E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor,
Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Queridos, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaque e Deus falou com Jacó. Eu vou dar essa terra a vocês. Eu vou dar essa terra a vocês. Eu quero profetizar para você esta noite. Aquilo que Deus tem te prometido, Ele vai te dar. Não importa como esteja as circunstâncias. Não importa o que esteja aparentando. Mas em nome de Jesus, aquele que Ele prometeu. Pode passar anos, pode passar meses, mas vai chegar. Ele vai te dar. Creia nisso. Não importa como está a situação. Pastor, está preto, não tem problema, meu irmão. Creia, permaneça fiel. Permaneça fiel. Deus tinha prometido, porque Deus tinha escolhido aquele povo para fazer diferença nas nações. Eles seriam conhecidos como povo de Deus. E vocês conhecem a história depois de Jacó. Jacó teve 12 filhos, entre eles José. José seria aquele que daria seguimento àquela promessa. Através de José, aquele povo seria abençoado. Então Deus preparou o Egito para que aquela nação pudesse ali fazer crescer o povo de Deus. Entenda bem, Deus ia dar uma terra muito grande para eles. Só que Deus precisava que eles fossem um povo grande, que tivesse um exército. Porque se Deus desse aquela terra todas para 50, 100, 200 pessoas, os povos das redondezas iriam certamente liquidá-los. Porque Canaã era muito grande. Então, precisava de um povo grande para ocupar todo aquele espaço. Então, o que Deus fez? Mandou José para o Egito. Eu preciso que esse povo cresça. Esse povo não pode crescer num deserto. Esse povo tem que crescer junto de um outro povo, servindo um ao outro povo. E José foi para o Egito, como vocês conhecem a história de José. E ali começou aquela nação a crescer. Durante 400 anos eles cresceram para poder alcançar a promessa de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente tem que crescer para receber as promessas de Deus. A gente precisa se desenvolver muitas vezes para receber a promessa de Deus. Porque tem muita gente que não está preparado para receber a promessa de Deus. Tem muita gente que recebe as bênçãos de Deus e daqui a pouco ele está fora da igreja. Porque agora ele não tem mais tempo para Deus. Ele agora não tem mais tempo porque os negócios cresceram. Não, porque o trabalho agora cresceu muito. O trabalho agora me toma o tempo todo. Eu não tenho mais tempo para Deus. Não, agora não dá mais para mim, para aquela igreja. Eu não posso mais me misturar com aquele povinho. Eu agora estou num outro nível. Ele não cresceu. Ele só foi abençoado por Deus, mas ele não cresceu. Então tem coisas, meu irmão, que Deus só vai te dar depois que você crescer, porque senão vai ser, se Deus desse aquela terra para eles, ia ser perdição, que eles iam morrer, eles iam ser exterminados. Então Deus vai fazer você crescer para você receber a sua bênção. Tem bênção que a gente só vai receber quando nós crescermos. Deus fez aquele povo crescer. E outra coisa, Deus fez eles crescerem no meio do inimigo. Você vai crescer lá mesmo onde você está. É lá onde você está que Deus vai fazer você crescer. Não diga que você não aguenta, pastor, já não aguento mais. É aquela vizinhança, é aquele chefe, é lá mesmo que você vai crescer, meu irmão. É junto do inimigo que você vai crescer. Israel cresceu no Egito, no meio do inimigo, sendo escravo, sendo pisoteado, mas estavam crescendo. Eles cresceram. Quando eles cresceram, Deus chama Moisés, agora que o povo está pronto, agora que tem lá uma grande quantidade, 2 milhões de pessoas, agora vocês têm condições de assumir um território. Então, Moisés, eu vou libertar o meu povo. Venha cá, Moisés. E Moisés, como todos que estão chamados para a obra, fala, Senhor, eu não tenho condição. Eu ainda não vi um que quando é chamado para fazer a obra de Deus, fala, Senhor, eu não tenho condição, eu sou tão pequenininho. Senhor, não, para mim não. Eu não tenho jeito, eu não tenho graça, eu não tenho. A maioria faz isso. Mas Deus falou, Moisés,
Não é você que vai ser usado, não, Moisés. Sou eu que vou libertar o meu povo, não é você, não. Você é só um instrumento, meu irmão. Você é só um instrumento. Quem vai descer sou eu. É eu que vou usar, é eu que vou fazer, é eu que realizo. Não é você, não, sou eu que faço. Quem faz é Deus, querido. Quem faz é Deus. Se Deus sair da vida, acabou. Você não é nada, você não é ninguém. Não pense que você é alguma coisa, não. Você só é alguém quando está debaixo da mão de Deus. Deus fala lá em Êxodo 3:8, Moisés, eu vou descer. Diz lá em Êxodo 3:8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra. Quem fez os milagres todos foi Deus. Quem abriu o mar foi Deus. Quem jogou as pragas todas lá foi Deus. Quem transformou a água em sangue foi Deus. Não foi Moisés, não, meu irmão. Foi Deus, é Deus que faz a obra, querido. Não é o homem, não. Você está enganado. Nós não somos nada, mas Deus libertou aquele povo. Porque Deus desceu, falou, eu vou descer, Moisés, eu vou livrar aquele povo. Deus libertou Israel com grandes sinais e maravilhas. Porque Faraó só deixou o povo ir depois de ver todos aqueles sinais. Então, quem vai te dar vitória, querido, é Deus, não é o homem, não. Quem vai dar a tua vitória é Deus. Não é o teu chefe, não é o teu amigo, não é o político, não. A tua vitória, quem vai liberar é Deus. Quem vai dar é Deus, pode ter certeza disso. Foi Deus que deu a vitória àquele povo. Agora preste atenção. Deus livrou Israel do Egito. E Deus iria livrar também daqueles povos que estavam lá, ocupando aquela cidade. Porque no início você viu lá quando Deus fala, eu vou dar essa terra a vocês. Então, Deus iria livrá-los também daqueles povos. Deus ia agir da mesma forma, como deu vitória a eles contra os egípcios, que tinham um exército poderoso. Deus disse até os povos que eles iriam enfrentar. Vocês vão enfrentar o cananeu, o eteu, o amorreu, o perigeu, o jebuseu, todos esses Zeus da vida vocês vão enfrentar. Mas eu vou pelejar por vocês. A vitória era tão certa, queridos, que antes de José morrer, ele chama seus irmãos e fala assim, olha, eu vou morrer aqui nessa terra. Mas eu quero que quando eu morrer, vocês peguem meus ossos e levem com vocês, porque Deus certamente vai dar para vocês Canaã, aquela terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então eu quero que vocês levem meus ossos daqui. Isso está registrado, querido, em Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25, que diz assim, ó, e disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. José fez os seus irmãos jurarem que eles iriam levar os ossos deles. José tinha certeza da promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaque e Jacó. Ele sabia de tudo, porque os judeus, ele passa de geração para geração todos os ensinamentos. Os judeus passam de geração para geração. Até hoje, se você for lá em Israel, você vai ver os judeus estudando. Os judeus sabem o Velho Testamento todo. Algumas crianças, alguns garotos sabem os 5 primeiros livros, que eles chamam do Pentateuco. Eles decoram todos esses livros. Até hoje, eles estudam todo dia, o dia todo. Crianças de 13, 14, 15 anos, eles fazem isso. Então, eles passam essa tradição para as crianças. E José tinha certeza que Deus ia dar Canaã para aquele povo. Ele falou, olha, quando eu vou morrer aqui, mas não deixe os meus ossos daqui quando vocês saírem. Levem os meus ossos. José tinha certeza que Deus ia dar aquela terra para eles. Que lições nós podemos aprender, irmãos, para as nossas vidas hoje, para que possamos conquistar as promessas que Deus tem para nós? Quais as lições que nós podemos aprender com eles? Quero compartilhar com vocês esta noite. No capítulo 31 do livro de Números, do capítulo 13, no versículo 31 do livro de Números, olha o que eles disseram, aqueles homens disseram. Porém, os homens que com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a falta de fé impede a nossa vitória.
A falta de fé impede a nossa vitória. No versículo 1, a Bíblia diz que Deus vai porque eu vou dar essa terra a vocês. Eu vou dar essa terra a vocês. Eles não creram. Eles disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Querido, se você parar para pensar, aquelas pessoas tinham vivido os milagres de Deus. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles viram o exército de Israel, do Egito, todo ser morto no mar. Eles viram tudo que Deus realizou no Egito. E eles dizem agora, não podemos, porque aquele povo é mais forte do que nós. Querido, quantos de nós estamos fazendo isso hoje? Nós estamos vendo Deus realizar milagres, estamos vendo Deus salvar vidas, estamos vendo Deus libertar do crack, temos visto Deus libertar da cocaína, e muitas vezes nós dizemos, eu não posso porque meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito, esse marido não tem mais jeito, aquela pessoa não tem mais jeito. Meu irmão, você está vendo, já viu Deus fazer tanto milagre, e você não está acreditando, você não quer a sua vitória, meu irmão? O que você está precisando para Deus acrescentar a sua fé? Será que você não acredita nos milagres mais de Deus? Deus está fazendo, meu irmão. Deus está fazendo. Meu irmão foi viciado 11 anos em cocaína no Rio de Janeiro. O marido da Exla, o Odilon, hoje é pastor Odilon, mas foi viciado 11 anos. Teve uma vez que eu cheguei na minha casa, minha mãe estava chorando. Meu irmão saía de casa quinta, sexta-feira e só voltava na outra terça ou quarta. Teve uma vez que eu cheguei em casa, estava casado, e meu irmão solteiro ainda, e eu cheguei em casa, fui almoçar com a minha mãe, passei lá para almoçar, e eu cheguei em casa, era mais ou menos meio-dia, minha mãe estava chorando numa terça-feira. Falei, o que foi, mãe? O que a senhora está chorando? E ela, não, eu falei, o que foi? O que está acontecendo? Terça-feira, meio-dia, minha mãe chorando? Aí ela falou assim, teu irmão até agora não voltou. Saiu sexta-feira, até agora não voltou. E isso era quase que normal. Foram 11 anos, não foi um ano, não. Meu irmão passou em algumas casas de recuperação. Eu, nessa época, já não estava mais acreditando. Sabe o que eu falei para minha mãe? Mãe, se a senhora perder um filho, a senhora vai ficar com 10, mãe. A senhora tem 11, se perder um, vai ficar 10. Pelo amor de Deus. E ela falou assim, eu não desisto do teu filho, eu não desisto do meu filho, eu não desisto do teu irmão, eu não botei filho no mundo para ser carregado pelo diabo. Minha mãe não desistiu, meu irmão, 11 anos orando, pedindo a Deus. Eu falei para ela depois já contei isso lá com ela na igreja e ele também. Eu já liguei em casa e falei, mãe, a senhora, se perder um, vai ficar com 10. Parece muito, né? Mas uma mãe sabe o que é um filho. Entendeu? Então nós não podemos perder a fé, querido. Eles perderam a fé. Contra aquele povo não, porque ele é mais forte do que nós. A falta de fé, a incredulidade, não permite as bênçãos de Deus, a vitória de Deus nas nossas vidas. O que a Bíblia fala em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Você só pode receber a sua bênção, sua vitória, se você crer, se você acreditar. Se você não acreditar, Deus não pode fazer, queridos. Lembra quando aquele homem de Marcos 9 levou aquele garoto aos discípulos de Jesus? E eles não puderam expulsar o espírito que estava naquele garoto, que o jogava na água e no fogo. E de repente ele chega para Jesus, Senhor, será que tu podes resolver o meu problema? Será que tu podes fazer? O que é que Jesus falou para ele? Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Se você não crer, meu irmão, Deus não pode fazer. Se você não acreditar, Deus não vai realizar. Porque você não crê, como Deus vai fazer? Deus só faz aquilo que nós cremos. Foi o que Jesus falou para ele. Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. É a palavra que Deus tem para você esta noite. Se você pode crer, Deus pode fazer. Não importa o que é que você está precisando, não importa. Se você pode crer, Deus pode fazer. Deus mandou Moisés enviar homens para espiarem aquela terra. Como disse lá
No capítulo 13, no versículo 1, diz lá: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Veja bem, Moisés enviou os príncipes de cada tribo, os cabeças de cada tribo. Moisés enviou os melhores. Não foram os covardes, os medrosos. Não, Moisés enviou os melhores. Eles eram os melhores, eram os maiorais. Eu aprendo outra coisa aqui. Nem sempre os maiorais, nem sempre os melhores, ou os mais antigos, estão preparados para alcançar vitória. A pastor, ela tem 20 anos de crente. Por isso, meu irmão, eu quero dizer, não importa a tua posição. Não importa se você é grande ou pequeno. Não importa quanto tempo você está na igreja. Não importa isso. Não se intimide com as pessoas que você considera muito grande, melhor ou mais antigo, que não estejam conquistando, mas somente reclamando e murmurando. Não se deixe influenciar por pessoas pessimistas que estão sempre no nosso meio dizendo: não é possível isso não, meu irmão, não é bem assim não, você chegou agora e já está pensando nisso, não é assim não. Meu irmão, não se iluda com isso. Porque a Bíblia diz, Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis para confundir, meu irmão. É o pequeno, é o desprezível, é o vil, que muitas vezes tem a resposta, tem um milagre. Não se impressiona, não. Mas ele tem muito tempo de crente. Aqui não é INSS, não, meu irmão. Não tem tempo de carteira, não. Não pensa nisso, não. Não é pela sua capacidade. Não, é pela graça, é pela fé, é pela misericórdia. É isso aí, meu irmão. Não se impressione, não, com aqueles que só sabem murmurar. Isso não tem jeito isso não, meu irmão. Você chegou agora, está pensando o quê? Que é assim? Não. Meu irmão, Deus confunde. Deus confunde, porque nós só olhamos o exterior. Nós só vemos o exterior, mas Deus vê o interior, Deus vê o coração. Deus vê a integridade, Deus vê a honestidade, Deus vê a sinceridade, Deus vê a fidelidade. Nós só vemos a capa. Nós só vemos a capa. É o que eu digo lá na nossa igreja. Meu irmão, aqui dentro todo mundo é santo. Eu quero ver a tua vida lá fora, aí que eu quero saber. Porque aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo dá glória a Deus, aqui todo mundo é bonzinho, aqui todo mundo é direitinho. Mas a nossa luz tem que brilhar lá fora, meu irmão. É lá que a gente mostra quem a gente é. É lá que a gente mostra a nossa cara, porque aqui dentro somos todos muito bonzinhos. Outra coisa que eu aprendo aqui, Deus só te dá aquilo que você pode ver. Diga para o seu irmão aí, Deus só te dá aquilo que você pode ver. Fala para ele. Você precisa ver a sua vitória. Você precisa ver antes que aconteça. Você precisa clamar, você precisa pedir. Você precisa chorar aos pés do Senhor. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma resposta, de uma vitória? Deus não te dá aquilo que você nem sabe o que é, porque tem muita gente que ora assim: Senhor, me dá uma bênção. Senhor, eu preciso de uma bênção. Qual é a bênção? É o que você quer? Até o cego que chegou perto de Jesus, Jesus falou: o que queres que eu te faça? Mas será que o cego ia pedir um carro? Senhor, eu quero um carro, eu quero uma carruagem. Não era lógico que ele ia pedir: Senhor, eu quero ver. Não, mas Jesus perguntou para ele. Sabe por quê? Jesus quer saber o que você deseja. Porque se você receber alguma coisa que você não pediu, não sabe o que é, como é que você vai dizer que foi Deus que te deu? Então você precisa dizer o que você quer. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero uma casa, é assim, eu quero assado. Você precisa externar para Deus. Você precisa ver aquilo que você quer. Deus só te dá o que você pode ver. Você lembra de Davi? Davi chegou... Foi visitar os seus irmãos que estavam na guerra, foi ver os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele vê o exército filisteu enfrentando o exército de Israel. E o exército filisteu diz para o exército de Israel: olha, nós não precisamos lutar. Mande somente um homem para lutar com o nosso soldado aqui, Golias. Mande somente um homem. E quem vencer fará o outro escravo. Não precisa a gente
brigar não precisa ter briga não. Basta um homem e os dois brigam e quem vencer faz do outro exército escravo. Ah, meu irmão, os soldados de Israel olhavam para Golias, só via o tamanho dele, só via o tamanho da lança dele, do escudo dele, do capacete dele, da espada dele, só viam aquela coisa, é um gigante, todos tremendo de medo. Eles só viam as circunstâncias. Não é assim que muitas vezes nós agimos? Só vemos as circunstâncias. Senhor, não tem possibilidade. Senhor, não tem saída. Senhor, não tem jeito. Senhor, essa porta não vai abrir. Às vezes nós não fazemos assim. Ah, meu irmão, mas Davi não. Davi não olhou para o tamanho do gigante, não. Davi só viu uma coisa. Davi viu o que ninguém viu. O Davi, quando olhou para aquele homem, ele só viu uma coisa. Peraí, esse homem, ele não tem aliança com Deus. Esse homem é um incircunciso. Deus tem aliança conosco, com o exército de Israel. Ninguém viu isso, somente Davi. Somente Davi viu, e ele fala isso lá em 1 Samuel 17, 26, ele diz assim, ó, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivos? Meu irmão, quem é esse inimigo para enfrentar você, meu irmão? Quem é o inimigo que pode te enfrentar, meu irmão? A Bíblia diz que maior é o que está em você. A Bíblia diz que Jesus já o venceu. Meu irmão, ele não pode te enfrentar. Davi viu lá, quem é este incircunciso? Agora pense comigo, o que era mais fácil para Deus? Usar um soldado que sabia lutar? Usar um soldado com lança, com espada, com escudo? Ou usar um garoto que nunca lutou? Que nunca tinha enfrentado um inimigo? O que os irmãos deles falaram? Davi, isso não é para você, você é um garoto, Davi, você toma conta de ovelhas. Os soldados aqui, estão vendo? Olha, os soldados aqui que são treinados para a guerra, ninguém quer lutar, Davi. Como é que você vai lutar? Davi não deu ouvidos ao que eles estavam falando. E você também não pode dar ouvido a muita gente, aqueles que têm experiência. Meu irmão, eu tenho experiência nessa área, não dá para você não. Olha, eu conheço essa área, não dá para você não. Meu irmão, não dá ouvidos a isso, não dá ouvidos. Se você quer a vitória de Deus, não dê ouvido àqueles que estão falando contra a tua vitória, contra a porta, contra o milagre que você precisa. Davi não deu ouvidos, porque, irmãos, era muito mais fácil Deus usar uma pessoa que soubesse lutar, que estivesse com uma espada, que tivesse um capacete. Era muito mais fácil do que usar um garoto com uma funda. Porque se você vê a armadura, como é que é, meu irmão, Deus teve um trabalho danado ali para botar aquela pedra onde ele botou. Era muito mais fácil um soldado lá, por menor que fosse, matar o Golias do que Davi. O trabalho para Deus foi muito maior, mas Deus não está preocupado com isso não, com o trabalho não. Deus age com garoto, Deus age com rapaz, Deus age com homem. Deus age, quem te colocar à disposição, quem vê, quem puder enxergar a vitória, Deus usa. Foi Davi que viu que podia vencê-lo, foi Davi que viu que ele era um incircunciso, que ele não tinha aliança com Deus, que o exército de Israel que tinha aliança com Deus, Davi falou, não, esse homem aí não tem aliança com Deus. Nós somos o exército, nós somos o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus. Davi viu e profetizou a sua vitória. Davi viu e profetizou. Olha o que ele fala lá, na hora que ele vai lutar com o gigante. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Meu irmão, Davi viu e profetizou a sua vitória. Queridos, você precisa profetizar a sua vitória em nome de Jesus. Você precisa abrir a sua boca e declarar, eu creio que essa vitória vai chegar. Eu creio que esse marido vai se converter, porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então você pode reivindicar, Deus, eu preciso dessa vitória. Meu marido na tua casa, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu profetizo. Meu marido na sua casa, meu marido te servindo. Ah, meu irmão, comece a orar, comece a profetizar, porque Deus vai fazer você conquistar a sua vitória. Porque você faz parte do povo que é vitorioso. Você faz parte. O que Paulo fala lá em Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. A vitória é nossa, ninguém pode nos deter. Então comece a profetizar a sua vitória. Aqueles espias foram enviados para ver a terra. O problema é que quem vê a terra, vê também o inimigo, ou seja, vê também os obstáculos. Então eu aprendo aqui também que nós podemos ver o inimigo,
podemos ver os obstáculos, mas não podemos temer. Não devemos temer, devemos saber, confiar que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. E eu vou profetizar aqui e vou orar para você, para que Deus abra os seus olhos. Você lembra de Geazi? De repente Geazi acorda numa casa com o profeta Eliseu e ele se vê cercado pelos exércitos inimigos. E Geazi vai apavorado para o profeta e diz: profeta, nós estamos cercados pelos inimigos, nós vamos morrer, nós estamos cercados pelos inimigos. E o profeta, o homem de Deus, já tinha visto o exército do Deus poderoso e fala: Geazi, eu vou orar para Deus abrir os seus olhos, para que você possa enxergar quem está do teu lado, quem está contigo. E esta noite, em nome de Jesus, Deus, abra os olhos dos teus filhos, para eles enxergarem quem é que está do nosso lado, quem é que está acampando ao nosso redor, como diz a tua palavra. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Ninguém pode impedir a tua vitória, meu irmão. Ninguém pode impedir. Abra, Senhor, os olhos, os nossos olhos, para que nós possamos, ó Deus, enxergar a tua vitória. Quinta coisa que eu aprendo aqui, Deus falou para ele: vão e conquistem a terra. Deus falou para ele: vão, eu vou dar essa terra a vocês, mas vão lá e conquistem. Eu aprendo aqui que promessa é para ser conquistada e não é para ser esperada deitado numa rede tomando suco de laranja. Promessa é para ser conquistada, meu irmão. Esse é que foi o problema deles. Eles acharam que ia chegar naquela terra e não ia ter ninguém lá. E não iam ter que lutar. Deus falou: eu vou dar, mas vocês precisam lutar. Eu vou garantir a vitória, mas vocês precisam lutar. Foi a mesma coisa com o exército filisteu. Manda um homem, eu vou dar a vitória, Deus dá a vitória, mas alguém precisa lutar, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa se colocar à disposição para lutar. Deus falou: vão lá, eu vou dar a terra a vocês, mas vocês precisam conquistar. A mesma coisa é hoje, queridos. Nós temos que conquistar. Nós precisamos entender que promessas têm lutas, têm dificuldades. Promessa não se espera deitado, como eu falei aqui. Se Deus te prometeu o trabalho, meu irmão, corre atrás. Não vai ficar em casa esperando: Senhor, o meu trabalho. Não, o trabalho não vai bater na tua porta, não. Envia currículo, se prepare, se capacite. Melhora o seu currículo. Faz um curso diferente. Faz alguma coisa, troca de área, se aperfeiçoa em alguma profissão, porque senão fica difícil. Se você não se colocar à disposição, meu irmão, não vai vir de mão beijada, não. Você tem que se esforçar, meu irmão. Meu pai dizia o seguinte: soldado em marcha pega no que acha. Pega o que vem pela frente, depois você melhora, depois você procura um outro, ou você: não, eu sou técnico de contabilidade e só vou trabalhar se for em técnico de contabilidade. Meu irmão, já acabou isso aí, você se esforça, meu irmão, se esforça, porque se capacita, porque o mundo está ficando cada vez mais difícil. Você que é jovem, meu filho, não perca tempo, estude, mete as caras, porque o mundo não está ficando fácil, não. Deus dá vitória, mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, meu irmão. Então, meu irmão, tem que fazer a nossa parte. Deus prometeu salvar o seu marido, é claro. Agora faça a sua parte. Não seja aquela mulher ranheta, aquela mulher rabugenta que só sabe reclamar. Não. Quando ele chegar bêbado, dá um banho nele, trata ele com amor, trata ele com carinho. Faz um jantar para ele, fala: eu vou fazer um jantar para você, meu filho. Muda. Eu sei que, irmãos, é fácil, é claro que não é fácil. É claro que não é fácil, mas a gente tem que fazer alguma coisa diferente. A gente só consegue resultados diferentes tendo atitudes diferentes. Se você fazer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre a mesma coisa. Muda a tua estratégia. Muda, começa a chamar ele de meu amor, começa a chamar ele de meu querido. Entendeu? Muda, faça alguma coisa, porque Deus prometeu salvar, mas você vai ter uma lutazinha, você vai ter um trabalhozinho, você vai ter que muitas vezes se humilhar. Senhor, esse homem, Senhor,
Oh Deus, o Espírito Santo me dá graça, e Ele vai te dar. Vai te dar, faça diferente que você vai conquistar, vai conseguir. Deus prometeu libertar o teu filho? É claro que sim. Mas foi o que eu falei aqui, minha mãe passou 11 anos orando, meu irmão, 11 anos orando ali. Senhor, eu não aceito, Senhor. E olha, é tão interessante, vocês daqui ouviram falar. Nós morávamos na Penha nessa época. Meu pai morava na Penha. E aquela comunidade que apareceu uma vez, do Alemão, Vila Cruzeiro e Alemão. Nós morávamos do lado de cada da Penha, que tem uma linha do trem, nós morávamos do lado de cá, do lado de lá era o morro. Aqui nesse morro aqui, Alemão e Vila Cruzeiro, é cheio de, na época, congregação da nossa igreja, que é ali hoje, que era na Montevidéu. Cheio de congregação naquele morro. Você sabe como era conhecido o meu irmão lá no morro? Esse é o filho do pastor Zé Santos, está liberado para ele, pode comprar à vontade. Os traficantes todos conheciam o filho do pastor José Santos, porque ali era cheio de comunidades, de congregações, como tem até hoje, da nossa igreja lá da Montevidéu. E durante 11 anos, meu irmão frequentava aqueles morros lá todinho, passando para lá e para cá, conhecido como filho do pastor José Santos, que todo mundo conhecia. Porque alguns traficantes, até que se converteram, iam sempre lá na quinta-feira da Vitória. Entendeu? Então foram 11 anos de luta, de oração, de joelhos dobrados, de cara no chão. Senhor, então, meu irmão, não importa quanto tempo, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer, meu irmão. Porque é a promessa dele. Nós somos lá em casa 11 irmãos. Todos na igreja, 11 filhos de pastor, todos na igreja, tirando o meu irmão que faleceu ano passado, o pastor Otoniel, que alguns aqui devem ter conhecido. Todos na igreja, todos casados e todos na igreja. Eram 4 pastores, agora são 3 pastores. Só 2 não são pastores. E hoje nós temos também, meu filho, eu tenho 3 filhos homens, 2 são pastores. Um ele só canta, não é pastor. É diácono da igreja. Mas vários sobrinhos, filho do pastor Otoniel, também é pastor Davi, lá em Joinville. Outros sobrinhos pastores. Todos na igreja. Por quê? Por causa da oração dos avós, dos pais, que não desistiram. Todos criados no Rio de Janeiro. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Porque lá tem tudo muito fácil. O que você quiser lá tem muito fácil. A facilidade é muito grande. Tem gente que diz, irmãos, eu tenho 60 anos. Tem gente que diz assim, olha, desculpa que eu vou falar. Não, crente era antigamente. Crente era antigamente, porque o crente ia na igreja, o crente orava, o crente fazia não sei o quê. Irmão, ser crente antigamente era muito fácil, sabe por quê? Você não tinha shopping, você não tinha internet, você não tinha televisão, você não tinha nada. Você tinha que ir para a igreja porque não tinha para onde você ir, meu irmão. Hoje, se você ficar em casa, tem internet, tem televisão, tem não sei o quê, tem um shopping para você ir, mas você vem para a igreja porque você é filho de Deus. Ah, meu irmão. Hoje a gente tem muitas opções, mas nós estamos aqui na casa de Deus segunda-feira. Isso mostra que você é diferente. Você é filho de Deus, você é vitorioso, queridos. Você é vitorioso. Só em você estar aqui já é uma vitória. É uma vitória. Você está aqui. Quero terminar a minha palavra, que está chegando na hora. Eles tinham promessa, mas tinha aquela condição que era preciso lutar. Essas promessas, como eu li aqui no início, foi para Abraão, para Isaac, para Jacó e para o povo de Israel. Pastor, então nós estamos fora dessa promessa? E aí, irmãos? Será que nós estamos fora? Porque Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu ao povo de Israel. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 3:26. Eu quero fazer questão que você leia comigo. Para ver se você tem direito, se realmente você tem direito a essas heranças também. Porque o povo de Israel foi escolhido por Deus para ser um povo vitorioso. Para ser um povo diferente aqui nessa terra. Gálatas 3, 26, 27, 28 e 29. Faço questão que você abra a sua Bíblia aí para ler comigo.
Olha o que diz. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todo quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa promessa nos alcança através de Cristo Jesus, querido. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Para ser herdeiro, eu entendo que basta ter recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Para ser de Cristo, eu preciso somente entregar minha vida a Ele. E na hora que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu passo a ser herdeiro de todas essas promessas que Deus fez para o seu povo. Hoje nós não somos mais o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. Passaram a ser, depois de Cristo Jesus, povo de Deus, todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor Jesus. Se sois de Cristo, então sois herdeiros de Abraão. Você tem direito, querido, a todas essas promessas. A igreja de pé, por favor. E eu quero fazer um convite aqui esta noite. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que está vivendo uma vida de dificuldade, uma vida problemática, uma vida de angústia, de tristeza. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço algumas pessoas com dinheiro, mas que não têm alegria, que não têm felicidade. Eu conheço e conheci pessoas que tiraram a vida tendo dinheiro, morando bem, com uma boa casa, com um bom carro. Vocês aqui de vez em quando ouvem notícia no Rio de Janeiro. De vez em quando um se joga lá da Barra da Tijuca, de um dos melhores prédios. Tá? De vez em quando um se joga lá da Barra da Tijuca, nos melhores apartamentos, dos melhores prédios, e você fica assim, como pode? Eu me lembro de um homem lá uma vez que matou as 2 filhas, matou a mulher e se matou também. Morava num senhor apartamento. Então dinheiro, eu digo o seguinte, que dinheiro te dá conforto, comodidade, mas alegria, felicidade, paz no coração, no espírito não te dá não. Só tem um que te dá alegria, paz verdadeira, é Jesus Cristo. Até com pouco dinheiro, mas você tem uma vida próspera, porque Deus te sustenta, Deus te dá alegria, Deus te dá paz. Só tem um que pode te dar a verdadeira paz, que é Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele quer esta noite alegrar o seu coração, alegrar a sua vida. A Bíblia fala em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E eu quero te oferecer esta noite Jesus Cristo. Você que ainda não teve um encontro com Jesus e quer a partir de hoje ter uma vida diferente, ter uma vida de paz, uma vida de alegria, levante a sua mão e nós iremos orar por você. Você que quer ter um encontro com Jesus essa noite, você que nunca recebeu Jesus, levante a sua mão, nós iremos orar por você. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo, não importa qual seja. Pastor, eu me afastei, não importa qual seja o motivo. Tem alguém? Levante a sua mão, nós iremos orar por você. Tem alguém esta noite para Jesus? Você que por algum motivo está vivendo uma vida de angústia, Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é o único que tem o poder para trazer alívio à alma, ao coração. Muitas pessoas hoje vivendo depressão, vivendo uma vida angustiada, uma vida triste, porque não tiveram ainda um encontro com Jesus. E você está tendo esta noite a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Tem alguém? Tem alguém que quer sair daqui fazendo diferente, tendo uma nova vida? A Bíblia diz também, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo pode se fazer novo na tua vida a partir de hoje, querido. Não pense assim, pastor, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, não, você não precisa deixar nada. Jesus falou, vinde como estás, venha como estás. Não pense que você, pastor, mas eu ainda faço isso, ainda faço aquilo. Meu irmão, quem vai fazer você deixar de fazer alguma coisa é o Espírito Santo, porque o homem de si mesmo não tem poder.
para deixar nada. Não tem poder para vencer os vícios. O homem de si mesmo não tem poder para vencer as tentações, para vencer os vícios. Somente o Espírito Santo é que nos dá força. Portanto, não se preocupe com o que você faz, com o que você está fazendo, não. Depois que eu parar, pastor, não, venha hoje. Venha como estás e creia que o Espírito Santo vai morar no seu coração e vai dar força para você deixar aquilo que você precisa deixar. Somente o Espírito Santo nos dá força para vencer as tentações e os vícios. Tem alguém esta noite que quer ter um encontro com Cristo, quer sair daqui para ter uma vida diferente, uma vida transformada? Tem alguém no nosso meio que ainda não recebeu Jesus ou que está afastado? Não tem ninguém? Que Deus te conceda uma nova oportunidade, que Deus te dê, meu irmão, uma nova chance para que você tenha um encontro com Cristo, para que você possa viver realmente uma vida vitoriosa. Não uma vida que conquiste alguma coisa, não. Uma vida vitoriosa, porque vida vitoriosa só com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Quantos estão felizes? Quantos vão sair daqui convictos da sua vitória? Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o nosso pastor Oséias. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós. Amém, queridos? Nós vamos estar orando. Eu quero só lembrar, esqueci de avisar que amanhã, a partir das 19h30, você que vai descer as águas batismais, nós vamos ter um aulão aqui, tá bom? Então você não falta, tá bom, querido? Vamos orar em nome de Jesus e logo após a oração, o nosso pastor vai impetrar a bênção, tá bom, querido? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, por este culto tão maravilhoso, por esta palavra tão abençoada, tão encorajadora, Senhor, que nós estamos saindo daqui, Senhor, edificados. Estamos saindo daqui, Senhor, com a nossa fé renovada em Ti, Deus. Pai eterno, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, Deus, recompensando a cada um o esforço que cada um empreendeu para chegar neste lugar, Deus. Pai eterno, nos leva em segurança, nos leva em paz aos nossos lares, nos dá uma noite tranquila, uma noite segura, Deus. Pai eterno, no nome de Jesus, nos garante a vitória, Senhor. Nós te suplicamos e nós te agradecemos, aquele que vive, aquele que reina e reina para todo o sempre. Amém. Nosso pastor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor, Deus te abençoe.